Olá, amigos! Sou o professor Carlos Augusto Monteiro, o seu professor de Processo do Trabalho. Sejam todos bem-vindos ao curso preparatório para a primeira fase da OAB. Nesses encontros, iremos abordar o que é de mais importante em processo de trabalho para você ser aprovado na primeira fase da OAB. Na aula de hoje, nesta aula, iremos falar de três princípios de processo de trabalho que vira e mexe o examinador da ordem coloca de alguma forma em uma das questões. São os três princípios. Está aqui no quadro para você. Princípio da proteção, princípio da finalidade social, da busca da finalidade social e o princípio da busca da verdade real. Vem aqui comigo. Olha só, três princípios de processo que pode aparecer para você de forma direta, questões diretas desses três princípios, ou pode aparecer para você de forma indireta, naquelas questões, a alternativa 1 está certa, a 2 está errada, a 3 e a 4 estão erradas. Vira e mexe nessa espécie de questão, o examinador quer saber de você sobre esses três princípios aqui. Muito bem. Vem aqui para o quadro comigo, princípio da proteção. Princípio da proteção é um princípio que você conhece, que você já estudou ele lá no direito material. É um princípio próprio de direito material que, quando é trazido para o direito processual, há um certo questionamento. Será que o princípio da proteção é um princípio de direito processual do trabalho? E a resposta é que sim, é positiva. Por quê? Porque o direito processual do trabalho também visa proteger o hipossuficiente. Vem para essa câmera aqui. Olha só, quem é o hipossuficiente na relação de trabalho? O empregado. O empregado é hipossuficiente. Então, é necessário que a legislação processual também proteja o empregado. Não é uma proteção somente de direito material, como você já sabe. É uma proteção também no âmbito processual. Exemplo disso está lá no artigo 844 da CLT. Diz o artigo 844, se o reclamante não comparecer na audiência, arquiva o processo. Se a reclamada não comparecer, revelia. Nossa, olha o tratamento desigual. Se o reclamante não comparece, arquiva. Se a reclamada não comparece, revelia. Por que esse tratamento desigual? Por conta do princípio da proteção. É o legislador protegendo o hipossuficiente na relação processual, ok? Vem para essa câmera aqui, para o quadro, além do princípio da proteção, você precisa lembrar do princípio da finalidade social, ou o princípio da busca da finalidade social. O princípio da busca da finalidade social é aquele que permite o juiz agir de forma mais ativa no processo a favor de uma das partes. O juiz, ele age no processo protegendo uma das partes, em prol de uma das partes. É diferente da proteção. A proteção está na lei. A lei traz a desigualdade. A finalidade social é o princípio que permite o juiz agir de forma mais ativa para um dos lados. No nosso caso, o empregado reclamante. Vem para cá, olha só, quer um exemplo disso? No processo do trabalho, execução. No processo do trabalho, e anote aí no seu caderno que isso vai ser perguntado para você. No processo do trabalho, a execução é de ofício. É isso mesmo, o juiz toca a execução de ofício. Não há necessidade das partes peticionarem no processo. O juiz vai atrás de bens do devedor para satisfazer a dívida. Por que o juiz vai atrás de bens do devedor? Princípio da finalidade social. O juiz toca a execução de ofício. Há um dispositivo na CLT que estabelece que a execução será de ofício em razão deste princípio aqui. Ok? Vem para cá então. Então lembre sempre, no processo de trabalho eu tenho a proteção. A lei traz regras para proteger o empregado. Mas além disso, eu tenho a finalidade social. O que é isso? Uma permissão ao juiz para agir de forma mais ativa no
processo. Ficou claro? Tá aqui para você. Terceiro princípio que você precisa saber, tá aqui o princípio da busca da verdade real. Vem para cá, para essa câmera aqui, princípio da busca da verdade real. É muito parecido, ou melhor, decorre de um princípio que você conhece lá de direito material. No direito material, a gente estuda o princípio da primazia da realidade. Tá lembrado dele? Pois é, no campo processual, este princípio chama-se busca da verdade real. O princípio da primazia da realidade lá do direito material é aquele que diz que para o direito do trabalho o que importa é a realidade dos fatos, independentemente do que está escrito. No processo do trabalho, o juiz vai olhar o que está por trás daqueles documentos, o que na realidade ocorreu. O juiz não dá tanta importância para o que está escrito, se aquilo que está escrito não retrata a realidade. Este é um princípio de direito material, princípio da primazia da realidade. No campo processual, esse princípio tem um outro nome, que é este que está aqui, princípio da busca da verdade real. Significa dizer que o juiz do trabalho tem que tomar todas as medidas, todas as diligências necessárias para trazer para o processo a verdade real. Ainda que para isso ele tenha que reabrir a instrução processual, ainda que para isso ele tenha que ouvir novamente as testemunhas, ainda que para isso ele tenha que converter o julgamento em diligência. O juiz tem ampla liberdade na condução do processo. Por quê? Porque ele está na busca da verdade real. Vem para cá, olha só, busca da verdade real, a gente extrai de um artigo da CLT e eu coloco ele aqui no quadro para você, porque esse artigo não cai na prova. Este artigo despenca na prova da OAB e você precisa conhecer ele, é o artigo 765 da CLT. Eu brinco com meus alunos, é o artigo que trata do princípio de Grayskull. Por quê? Porque ele diz para o juiz, eu tenho a força. Olha o que ele diz que o juiz pode fazer tudo. Diz lá, os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária aos esclarecimentos delas. Olha que super artigo! Este artigo entrega ao juiz, confere ao juiz um enorme poder que faz com que o juiz possa atuar de forma livre no processo, diligenciando atrás da verdade real. Vem para cá rapidamente, vem aqui comigo. Importante dizer aqui, em uma prova, em uma questão de processo do trabalho, você tem que pensar que o processo do trabalho foi criado como um mero instrumento, sem aquele rigorismo do processo civil. Aqui não se fala com tanta ênfase em preclusão. Precluiu o direito de ouvir prova, não vou ouvir. O juiz ele pode querer ouvir provas, ainda que o momento seja posterior. Lembre-se, processo do trabalho é um mero instrumento para se chegar ao direito material. É por isso que as regras aqui de processo, elas são flexíveis, elas não têm aquela rigidez do processo comum. Aqui é justiça do trabalho, justiça especializada. Vai com isso na cabeça, vai na cabeça com esses 3 princípios que você responde qualquer questão de processo, ainda que você não saiba aquela questão. Lembre-se desses 3 princípios ao construir a sua resposta, ok? Volta para cá, vem para essa câmera aqui, vem para a lousa aqui, diz ali, os juízes terão ampla liberdade na direção do processo. Como é que isso vai aparecer para você na prova? Da forma como está no dispositivo. O examinador da ordem adora texto da lei. Ele adora colocar uma alternativa lá, que a redação é o texto da lei. E esse artigo 765, ele já caiu, perdi o número de vezes, a conta do número de vezes em que esse artigo caiu na primeira fase. Quando não cai na primeira fase, cai na segunda fase, porque ele é o que diferencia o processo do trabalho do processo civil. Então, você tem que ter em mente o quê?
Há uma ampla liberdade na direção do processo? Há, e é um poder conferido ao juiz. Por conta desse poder, ele pode diligenciar no processo, pensando, em primeiro lugar, na rapidez, para que o processo acabe o mais rápido possível e podendo determinar a diligência que entender necessário. Ok? Vem para cá. Então, busca da verdade real é o princípio que você precisa conhecer. Quer ver como aparece isso na prova? Olha só. Uma questão da prova da OAB, vem para essa câmera agora. Aqui tá só uma frase, porque é a alternativa tida como correta. Aquelas lá, assinale a alternativa correta. Uma delas estava ali, o juiz do trabalho detém ampla liberdade na condução do processo. E o examinador da ordem colocou esta questão como a correta, porque é exatamente a redação do artigo 765. Quer ver? Vamos voltar para lá? Olha só o 765. O juiz do trabalho detém, cadê? Terão ampla liberdade na direção do processo. Vem para essa câmera aqui. Olha só, você que está se preparando para a prova da OAB, para a primeira fase, tem que se preocupar com o artigo da lei. O que o examinador da ordem gosta é texto de lei, súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Súmulas do TST e OJs do TST despenco em prova. E artigo da lei também. A aula de hoje fica aí a lição do artigo 765. E você, no seu estudo particular, você tem que escreva o artigo 765 no seu caderno, porque ao escrever você chama a atenção da sua cabeça e aquele ponto fica na sua memória, ok? Não falei no início, falo agora, estou nas redes sociais, no Facebook, para atendê-lo. Teve dúvida? Entra lá, pergunta para o seu professor, eu terei um enorme prazer em poder ajudá-lo. É Carlos Augusto Monteiro, você me encontra lá, ok? Até a próxima aula.